Olá, queridos alunos, aqui é a professora de Geografia. Estou aqui passando para dar algumas orientações de como fazer essas atividades, né? Vou tentar fazer uma aula, né, que contemple esse tema, mas assim, a professora como tá tentando aprender, né, tá tentando conseguir fazer essas aulas online, então pode ser que eu demore um pouco. Bom, eu já tô rindo porque essa é a 10ª vez que eu tento gravar esse vídeo, né? E é para ser um vídeo curto e eu não tô conseguindo direito, mas vamos lá, né? Dessa vez eu não vou parar e eu vou postar esse aqui mesmo. Bom, essas atividades agora, elas são do dia 1 ao dia 5, tá? Desse mês de junho, e eu vou tentar esclarecer para vocês como fazer essas atividades, tá certo? Então isso aqui não é uma aula, não é uma videoaula, é só mesmo para tentar ajudá-los a entender como fazer essas atividades, tá certo? Bom, qual é o tema dessa aula? Dinâmica populacional da Ásia, da Europa e da Oceania, tá bom? O conteúdo é da geografia das populações e a primeira pergunta que tem aqui é para que você defina o que é população. Então, o que é população? Pesquise antes de responder, leia os textos antes de responder, tá certo? Bom, a segunda pergunta, ela tem a ver com leitura de mapa, tá bom? Então, leitura e análise de dois mapas. Esses dois mapas são mapas monocromáticos. O que significa isso? Não precise que você consiga enxergar a legenda de fato. Por quê? Porque um mapa monocromático, ele é um mapa que ele vai ter uma cor só com tonalidades diferentes. Então, se eu tenho uma tonalidade de cor mais escura, isso significa que eu vou ter um evento mais forte. Se eu tenho uma tonalidade mais fraca, eu tenho um evento mais fraco. Então, esses dois mapas, eles vão falar sobre a população mundial. Então, nesses mapas, aonde você encontrar a cor laranja mais escura, significa que eu tenho uma densidade demográfica maior. As cores mais claras é uma densidade demográfica menor. E onde não vai existir a cor, tá? Nós vamos chamar de vazios demográficos, ou seja, a população ali humana quase inexiste, tá certo? Então, vai existir lugares no mundo em que nós vamos ter aquele vazio demográfico. Então, olha, os dois mapas, eles vão estar lá localizando aonde eu tenho as grandes densidades demográficas, né? Grandes populações, e aonde eu tenho um menor evento dessas populações, uma menor aglomeração de seres humanos, tá? E aí as duas perguntas vão ficar bem claras, porém você vai precisar de um atlas para te ajudar a responder. Se você não tiver um atlas fixo, né, físico na sua casa, você pode pesquisar na internet e achar um mapa mundi político, tá? Para você responder. Então, a primeira pergunta é para você identificar 3 países com elevadas densidades demográficas e 3 com densidades baixas. Lembrando novamente para você, quando você olha os dois mapas, você vai perceber onde eu tenho grandes densidades demográficas, né? A cor é mais escura, e onde eu tenho baixas densidades demográficas, onde a cor é mais clara, tá bom? Na letra B, vai também perguntar para vocês, pedir para vocês identificarem 5 países mais populosos, tá? E aonde eles se encontram, em qual continente eles se encontram, tá bom? Depois, vocês vão ter a leitura e análise de texto. Então, vocês terão aí 2 textos, vocês vão ler esses textos, analisá-los e responder, né? Como explicar que há países que já completaram o processo, enquanto outros ainda não deram nem início à chamada transição demográfica.
tá? O texto ele vem falando o que é densidade, o que é a transição demográfica, tá? O que é esse processo? E aí vai existir países que já completaram essa transição e vai existir países que ainda estão nesse contexto. Então aqui pede-se para que você explique, né, esse processo, tá? Registre as suas ideias, percepções e o aprendizado a partir dos dois textos, tá bom? Aí depois eu tenho também uma leitura e análise de notícia, tá? Então são pequenas notícias de jornal que vão estar aqui elencados. E a pergunta é: de acordo com esses fragmentos, há diversos fatores que contribuem para a dinâmica populacional de um país ou região. Indique quais são esses fatores. Lembrando para vocês que os seres humanos, eles são motivados, né, a fazer essa dinâmica populacional, tá? Muito dessas dinâmicas são proporcionadas muitas vezes por fatores econômicos, tá? Econômicos, sociais, políticos. Então, façam aí, respondam essa pergunta de acordo, né, com esta ideia aí, tá bom? Depois, vocês irão assistir um pequeno vídeo, tá? Ele é bem pequenininho, sobre pirâmide etária. Lembrando para vocês que uma pirâmide etária, ela basicamente tem 3 partes. A base é onde está as crianças e os jovens, né? O meio dessa pirâmide, que é onde se encontra a população economicamente ativa, ou seja, são os adultos, né? E lá no seu topo é onde se encontram os idosos, tá? Então vocês vão assistir o vídeo e vão responder. Indique as diferenças e semelhanças, tá? Entre essas 3 pirâmides etárias que eu coloquei de 3 lugares diferentes, tá bom? Então você vai olhar e vai responder. Depois nós temos lá um novo texto que você deve ler esse texto, observar a imagem, tá? Na verdade são 2 textos. E depois você vai analisar também uma tabela que eu coloquei aí para vocês, tá? Após vocês fazerem essa análise e essa leitura dos textos, vocês irão responder as perguntas, né? O que é uma cidade para você? O que você entende por uma cidade? Como podemos definir o processo de urbanização? Lembrando para vocês que existem cidades que são consideradas cidades muito grandes, mega cidades, tá? Como é que acontece esse processo de urbanização? Será que quando se constrói uma cidade, se pensa nela toda primeiro para depois a população ir lá e morar? Então, pense direitinho como é que é esse processo de urbanização. O que você já ouviu falar sobre metrópole, megalópolis, megacidades e cidades globais? Aponte as principais diferenças. Aqui você vai ter que fazer uma pesquisa para poder diferenciar uma da outra, tá? Indique quais as mudanças que podem ser observadas no ranking das 10 maiores cidades do mundo entre 2018 e 2030. Então, você vai ter que observar a tabela, tá? E a última atividade, essa é mais um pouco elaborada do que as outras, porque vocês irão acessar através de um link um podcast, tá? E aí vocês vão escutar esse podcast e depois vocês irão fazer o próprio podcast de vocês. Como o formulário ele dá essa flexibilidade de você adicionar esse arquivo, então vocês vão adicionar um podcast de vocês, tá bom? Então vocês vão depois colocar esse arquivo aí para mim. Então no número na questão 7 tá assim:
Para aprofundar os conhecimentos sobre o tema, se possível, ouça o podcast. Então, ele está lá em cima, tá? Esse podcast é de um colunista, tá? E esse podcast está no Jornal da USP. E aí, em seguida, a partir das hipóteses levantadas pelo colunista e outras que você julgar pertinente, elabore o seu podcast para abordar aspectos relacionados aos problemas sociais, econômicos e ambientais decorrentes desse processo do aumento dessas megacidades pelo mundo. A gente tem que lembrar que toda ação humana tem consequências, né? Então, essa ação humana dentro dessas grandes cidades, quais são as consequências que elas trazem, né? Lembre-se de focar no estudo das megacidades dos continentes europeus e asiáticos, a fim de contribuir para o desenvolvimento da atividade. Então, olha, você vai montar o seu áudio, tá? Então, você vai gravar um áudio. Na verdade, você vai montar primeiro o seu texto, tá? E depois vai gravar esse áudio para mim e vai postar aqui aonde está adicionar arquivo, tá bom? Eu espero que eu tenha, assim, ajudado a vocês a fazer essas atividades e vou deixar depois uma aula lá no canal que a professora inventou de montar, né? Mas fazer o quê, né? A gente vai se adaptando. E no mais, qualquer coisa vocês já sabem, é só me procurar no WhatsApp, né? Todo e qualquer tipo de esclarecimento que eu puder dar a mais, eu vou estar auxiliando vocês, tá? Um abraço, fiquem com Deus e lembre-se, fiquem em casa porque ainda estamos em quarentena, tá bom? Um abraço aí, tchau para vocês.